Olá, alunos, tudo bem? Professor Luiz Carlos. Vamos mais uma aula de gestão e controle da qualidade. Hoje nós vamos falar um pouco sobre processos da qualidade. A aula de hoje nós vamos trabalhar processos. Para que a gente entenda um pouquinho sobre qualidade, é necessário a gente entrar em funções e processos administrativos para dar mais ênfase, né? Aí a importância, o porquê fazer o controle da qualidade. Mas antes de entrar na aula, eu queria deixar um recado com relação ao trabalho. Já vou disponibilizar um trabalho hoje, um trabalho valendo já para o segundo bimestre. E nós vamos juntar alguns exercícios, provavelmente o da semana passada, e mais o que a gente pôr aí da próxima semana. Se eu não me engano, eu vou considerar também os que nós fizemos em sala. Eu tenho dois trabalhos que foi feito em sala que eu vou considerar também, fora aqueles que nós já fizemos que valeu para o primeiro bimestre. Então, já no final do final desta aula, eu já inseri, deveria ter feito isso nas primeiras aulas, mas depois vai passando, a gente vai aprendendo, são ferramentas novas que a gente também é, começou a utilizar com relação aí a, depois que nós tivemos que trabalhar à distância, né, por consequência da pandemia. Então, são ferramentas que a gente vai trabalhando e agora a gente vai adequando. Eu já inseri nessa apresentação já o trabalho. Então, eu vou explicar um pouquinho o que, que eu quero do trabalho, para vocês não terem tanta dúvida. Eu sei que o exercício que eu estou postando em cima dos artigos, alguns questionaram com relação à dúvida do que eu estava solicitando, aí pontualmente eu fui atendendo, né? Eu fui respondendo e atendendo. Espero que vocês estejam aproveitando aí as aulas. É, eu resolvi gravar vídeo, eu achei que fica mais produtivo do que fazer uma aula online, talvez eu não conseguiria colocar todo mundo ao mesmo tempo, então eu estou fazendo um vídeo um pouco mais longo agora com a plataforma que nós estamos usando. Com relação a trabalho também, alguns trabalhos eu consegui identificar lá no para as notas do primeiro bimestre, estou dizendo, né? Eu consegui identificar lá no Google Classroom, e aí ficou naquela migração entre o site da universidade, né, a plataforma Moodle da universidade, e o Google Classroom. Pode ser que alguns postaram certo, outros tiveram um pouco mais de dificuldade. Com relação ao trabalho do segundo bimestre, eu vou solicitar a vocês que me encaminhem por e-mail. Eu criei uma pasta para cada aluno, e aí todo o arquivo que chega eu jogo naquela pastinha do aluno, então está ficando para ficar mais fácil para mim, não ter nenhum tipo de problema para apontar a nota para vocês. Então, o trabalho vai continuar, embora eu não tinha falado no primeiro bimestre, mas o trabalho vale até 5 pontos e cada atividade eu estou considerando também até um ponto. Então a gente soma aí para o final do segundo bimestre. Espero que todos apreciem, entreguem. Se tiver dúvida com relação ao trabalho, eu vou explicar no finalzinho da apresentação. Mas se tiver alguma dúvida, por favor, me encaminhe um WhatsApp, um e-mail, não tem problema. Eu, na medida do possível, vou respondendo. Espero que vocês estejam aproveitando as aulas, mesmo que à distância, numa ferramenta nova. Estou tentando aí de todas as formas e maneiras contribuir para o crescimento de vocês com relação à disciplina de gestão e controle da qualidade. Espero que vocês realmente estejam aproveitando. Tá ok? Então vamos lá. Nós vamos falar um pouquinho sobre processos de qualidades, né? O que seria o processo? Então a gente vai entrar nas ações de processo. Qualidade do processo refere-se ao grau em que é o processo aceitável, incluindo medidas e critérios de qualidade. Deixa eu só voltar, eu vou voltar esse slide que eu acho que por algum motivo ele comeu aqui. Eu vou só voltar rapidinho, eu já volto a gravar aí com vocês e vou ver o porquê que ele desapareceu aqui. Mas eu vou já volto aí com vocês, tá? A apresentação. Só foi rapidinho, só para a gente. Eu estou gravando, eu não quero voltar à aula, então mesmo de ficar com essa apresentação aí meio parece estar falha, mas acho que para mostrar que para vocês que não é tão simples assim. Mas aí eu já resolvi aqui. Então vamos lá. Voltando. Processo. A qualidade do processo refere-se ao grau em que o processo aceitável, incluindo medida e critério de qualidade, foi implementado e aderido para produzir os produtos de trabalho. Ou seja, tudo aquilo que a gente fizer com relação a tarefa, bem, serviço, produto, tudo aquilo que a gente envolver e tiver que mudar, incrementar alguma ação,
dentro do aceitável, vamos dizer assim, né? Dentro do planejado, do que foi instituído pela organização, é processo. Então, tudo aquilo que eu manipular, processo. Então, vamos lá. O processo é planejar a qualidade, realizar a garantia da qualidade e realizar o controle da qualidade. Então, esses três processos é o que vale como processo de gestão e controle da qualidade. Então, eu preciso planejar o que? O produto, né, em cima daquilo que eu vou entregar, um bem acabado ou uma mão de obra oferecida. Então, eu preciso inserir ali qualidade. Então, eu vou entender o que é qualidade. Aí eu preciso sempre olhar para o meu cliente, para o mercado que eu estou atuando, de que forma eu vou atuar, quais são as especialidades que eu vou, quais são as ferramentas que eu vou disponibilizar, o mão de obra, equipamento. Então, com qualidade para que eu possa prestar esse serviço com a melhor qualidade possível. E quando a gente fala qualidade, a gente pensa em ser competitivo, né? Então, é levar essa competitividade com qualidade, eu preciso planejar, ela não sai do nada, né? Eu preciso entender de que forma, de que maneira, quais são as ações, quais são o investimento e assim por diante. E dentro deste processo de qualidade, eu preciso garantir essa qualidade, né? Aí, com certificação, é, e aí vai, né? E realizar o controle. Legal, eu fiz a qualidade, eu estou garantindo, e para que faça a garantia, é o processo do controle. Então aí a gente vai ter que trabalhar um fluxo que no final desta aula eu vou mostrar o que é um fluxo, de que maneira a gente pontua esses fluxos, né? Então é dessa forma que a gente vai trabalhar a aula de hoje em cima de processos, para a gente entender que tudo aquilo, a minha tarefa do dia a dia, ela é baseada em cima de um processo, que é uma atividade que eu estou executando. Eu recebo de alguém, eu executo, eu trabalho em cima daquela tarefa e eu passo adiante para alguém. Então eu recebo, né, que é uma entrada, aí eu vou lá e faço todo um processamento e eu dou uma saída naquele processo, que é o meu output, né? Quando a gente fala de processo, ele não serve só para produto acabado. É a minha atividade dia a dia, aquilo que eu faço, que eu preciso receber de alguém, aí eu vou lá e dou as tratativas com o meu conhecimento, com a minha tarefa, com aquilo que eu fui contratado para fazer, e entrego para uma outra ação. Pode ser o meu par, né? Se eu sou assistente um, pode ser o assistente dois, e assim pode ser um outro departamento. Eu sou do RH, pego ali uma atividade que depois tem que passar pela contabilidade, pelo departamento jurídico, eu não sei. Então, tudo aquilo que envolve uma tarefa, ela precisa trabalhar processos e procedimentos, então por isso que a gente precisa planejar, garantir e controlar, ok? Então vamos lá. Avançando, o planejar a qualidade. Ele tem uma característica de identificar requisitos e padrões de qualidade. Para que eu, né, faça esse planejamento, eu preciso ter parâmetros, né? Então eu preciso ter talvez uma norma a seguir, um procedimento de garantia, de qualidade que eu tenho que seguir, que são padrões, né? Aqui no Brasil, em outra aula eu já trabalhei, quem coloca essas ações de controle de qualidade, é a norma brasileira, é a BNT, né? Associação Brasileira de Normas Técnicas, então dali eu consigo medir essa questão do planejar a qualidade, né? Documentar tudo aquilo que eu faço, né, dentro de uma empresa com relação a processos, eu preciso documentar, seja ele no arquivo físico, no arquivo digital. Em paralelo com outros processos, estou fazendo uma atividade que eu não sou atividade fim, talvez eu sou atividade meio ou inicial, alguém também está trabalhando para aquela atividade chegar até mim, depois eu fazer a minha tratativa e chegar para alguém, né? Então, por isso que a gente fala em paralelo com outros processos. Enquanto o meu está sendo executado, eu tenho outros, né, também sendo trabalhados para complementar essa minha atividade. Modificações propostas no produto para atender à qualidade, pode ser uma norma para correção, por exemplo, eu estou com vou dar um exemplo da cadeirinha, né? A cadeirinha para criança, cadeirinha automotiva, que eu vou lá e carrego o meu filho. Antigamente, ela tinha alguns parâmetros. Hoje, tem uma cadeira que a gente chama de Isofix, que é aquela cadeira que encaixa direto no banco. Então, eu adequei. Antes era preso com cinto, hoje eu preciso adequar ela a esse novo modelo.
Então, só para dar um exemplo em paralelo, eu preciso levar, né? Ó, já existe uma segurança, mas eu estou melhorando essa segurança. Agora eu vou usar esse equipamento que chama Isofix para aprender e dar mais firmeza na cadeirinha na hora que eu estiver carregando o meu filho. Então, só um exemplo com relação ao processo de melhoria, né? Pode existir custos ou ajustes no cronograma e uma análise detalhada do risco dos impactos nos planos, aí com relação a planejar a qualidade, né? Tudo aquilo que eu estou planejando, a gente entende que o planejar, ele vai garantir que o impacto do custo seja menor o possível. Eu não posso fazer um planejamento com um custo elevadíssimo, né? Eu tenho que minimizar esse custo em cima de um risco, em cima de uma aceitação do produto, de um defeito que possa vir a dar, de um problema que ele pode gerar futuramente. Então, quando a gente está planejando a qualidade, a gente está impactando para que tudo dê certo, né? A gente faz essa conversão para atingir a excelência da entrega do produto ou do serviço. Então, o planejar a qualidade é isso. Por isso que a gente fala de processo. Eu preciso entender, né, aonde são possíveis falhas, aonde são as possíveis correções. Então, eu já idealizei tudo aquilo. Legal, mas para garantir mesmo a qualidade é o dia a dia, é o uso, né? Eu fiz todo o controle de qualidade, mas chegou lá no mercado, por algum motivo passou desapercebido, né? Isso não é legal dizer, mas pode ser que tive uma falha. E aí o cliente que pegou, aí eu tenho que voltar aquele produto e corrigir. Vamos dar um exemplo que eu sempre dou em sala de aula, que é a questão da hoje, quando a gente tem um problema técnico num carro, que os fabricantes falam, chamam a gente para o recall, né? Na verdade, pode ser que esse produto já tenha saído de lá com defeito, né? Passou o processo e eles vão conseguir identificar só a hora que tiver esse carro na rua, né? Então, é um problema que eles não vão admitir, mas eles vão corrigir e eles chamam para um recall. E aí a gente fala assim, o recall é o quê? É uma falha de processo em algum momento que eu tenho como corrigir agora. Então, só para a gente exemplificar um pouco mais nessa linha, tá? Então vamos lá. Avançando um pouco mais. Garantir a qualidade. Em cima de uma auditoria, né? Auditoria é tudo aquilo que eu faço para olhar os meus processos, né, e medir qual tamanha é realmente a responsabilidade de cada departamento em cima de um procedimento, se eles estão seguindo a risca, né? Então eu preciso garantir essa qualidade através de uma auditoria de processo. E aí eu preciso atender requisitos de qualidade. Eu tive uma aula de certificação, acho que eu mostrei para vocês que eu preciso pontuar alguns requisitos para aquela certificação acontecer ou ser revalidada, né? Então, em cima de auditoria, né? Então, toda auditoria de qualidade eu tenho que pontuar requisitos e aí sim, se eu atendi, ok, se eu não atendi, eu volto lá, olha, não teve atendimento nesse requisito. Ele pode ser um requisito desejável ou não, né? O desejável eu preciso atender, né? Então, olha, é desejável, você é obrigado, enquanto empresa, garantir este processo. Então, por que a gente fala auditoria nesse sentido de validar os meus processos, né? Resultados de medições de controle de qualidade. Então, dentro dos requisitos, eu também preciso colher os resultados. O resultado foi positivo, foi negativo. Se foi positivo, ok, eu posso caminhar para um processo de inovação. Se foi negativo, eu recolho e trabalho uma não conformidade, que eu acho que eu dei uma aula também, falei um pouquinho sobre não conformidade, tudo aquilo que não está conforme os meus procedimentos, daí eu vou lá e corrijo ele para ele voltar a ter um padrão de qualidade aceitável e dentro do meu mínimo, né? Enquanto empresa, eu preciso ter um mínimo de garantia de qualidade. Então, o processo é isso, é para garantir que essa qualidade realmente aconteça. Eu não posso ter falhas. Então, vamos lá. Garantir o uso de padrões de qualidade, incluir a melhoria, meio interativo de melhorar a qualidade de todos os processos, a melhoria contínua. Eu já dei uma aulinha, falei um pouquinho sobre isso, mas aqui eu vou pontuar só para dizer que é necessário e são requisitos do processo. Reduzir o desperdício, isso aí é um ponto focal, né?
quando eu fiz eu lembro que eu fiz um desenho numa aula, que eu pus lá uma placa e trabalhei ela 100% e dividi ela em três bolas e falei, olha, aqui nós temos de 100% de matéria-prima, nós estamos usando 70%. No passado, 30% era descartado. E a diferença é o quanto eu consigo reduzir o meu desperdício. Eu estou jogando. Imagino que eu comprei uma placa de 1 milhão e só estou utilizando 70 mil reais, 700 mil reais. E 30%, que seria 300 mil, tá indo para o lixo. Isso no passado. Hoje não. Hoje é o quanto eu consigo ter diferencial em cima daqueles 30% que era teoricamente descarte. Hoje eu preciso melhorar. Eu preciso ser eficiente em cima daqueles 30%. Acho que eu fiz até um desenho numa das primeiras aulas, um pouco antes da pandemia, só para a gente voltar lá na sala de aula, né? Elimina atividades que não agregam valor, tudo aquilo que realmente for perca de tempo no meu processo, eu perceber que não é o meu negócio, eu tenho que eliminar, e aí realmente gastar energia e investimento naquilo que de fato vai trazer lucratividade para o meu processo, para a minha atividade, aí eu melhoro este meu processo. E maior eficiência e eficácia, que aí o garantir a qualidade é você garantir a eficiência e eficácia dos seus métodos e metodologias aplicadas no processo. Né? Eu vou falar um pouquinho, eu vou falar hoje em específico de uma, dentro dessa aula, eu já até comentei ela em outras aulas, mas hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre ela e mais para frente eu vou dizer o porquê dessa maior eficiência e eficácia que nós colocamos aqui nesse slide. Avançando, controle de qualidade. Monitoramento e registro dos resultados de execução das atividades de qualidade. Então, eu preciso elencar aqui o que é realmente atrativo. Avaliar o desempenho realizado durante todo o processo ou projeto. Identificam causas de baixa qualidade e recomendam-se execuções de ações para eliminá-las. E tudo aquilo que for desperdício de tempo, dinheiro, que não vai agregar, como eu falei no slide anterior, eu tenho que realmente tirar para garantir essa excelência. Eu preciso que os meus processos estejam dentro da normalidade, tudo que não for fora do padrão eu elimino. E aí eu tenho que identificar essas causas e realmente eliminá-las. E o importante conhecimento prático do controle estatístico da qualidade. Né? Então, quando a gente fala de qualidade, ele trabalha com estatística, né? Cálculo matemático. Né? Quanto é o meu mínimo aceitável? Né? Dentro desse controle de qualidade, de 100%, quanto é o meu mínimo aceitável? 10%, 5%, 3%? Eu não admito erro, mas infelizmente a gente não tem como dizer assim que não vai acontecer um problema no processo. Então eu tenho que dizer qual é o meu mínimo. Né? Então, dentro desta ação de estatística de 100% de produto acabado, quantos eu considero que está dentro da normalidade? Se sair 3% de produto com defeito do meu processo, eu aceito, porque eu já fiz o meu padrão dentro de uma estatística, né? E eu sei que esses 3% está dentro do aceitável. 4%, opa, eu preciso rever meu processo. Aí eu vou lá e faço toda uma análise da não conformidade para saber aonde que aumentou aquele 1% de erro e corrigir. Então aí por isso que a gente fala que controle de processo de qualidade é os detalhes, né? Se eu definir que 3% de 100 é um aceitável e hoje apareceu 4%, eu preciso corrigir rapidamente, porque imagina que eu tenho lá um produto, é, uma matéria-prima de milhões lá envolvido no processo. Então a gente está falando de 1%, pode ser um dinheiro considerável, né? Vamos dizer assim, né? Então todo o dinheiro é considerável para a empresa, mas pode ser um impactante, pode ser um dinheiro que se eu não estiver acompanhando, no final do ano o prejuízo vai ser enorme. E prevenção, inspeção, amostragem e tolerância. Então, essas são dentro do controle de qualidade, trabalhar esse aspecto de prevenção, inspeção, que é inspecionar mesmo, né? Amostragem, então se eu tenho lá 3% de nível aceitável, mas mesmo assim eu vou lá dentro desses 3% e olhar se eu consigo melhorar isso. Então, quando a gente fala
amostragem, tolerância, tá na tolerância, mas é porque tá na tolerância que eu também não vou olhar. Eu preciso investigar o porquê que continua, mesmo assim, saindo 3% fora do processo. Tá claro para vocês, quando a gente fala de controlar a qualidade, eu não posso também ficar e aceitar. Legal, eu defini lá que 5% da minha produção é aceitável, legal, mas dentro dessa amostragem aí, dá para melhorar ainda? Porque talvez ser um administrador, fácil, mas o difícil é você mostrar que lá ainda eu consigo corrigir e melhorar e trazer lucratividade para dentro da organização. Então, acho que a eficiência do administrador, do profissional, é não se conformar com o que está sendo apresentado, né? Eu fui contratado para ser o diferente, para trazer o diferencial para dentro da organização e continuo dentro do mesmo processo de melhoria sem melhorar nada, sem apresentar nada de novo, não faz sentido. Talvez era mais fácil continuar com o que estava anteriormente, né? Então, quando a gente fala de garantir, é olhar, ir lá e validar, realmente ser o curioso, não aceitar porque está dentro de uma estatística. Vamos mostrar que dentro desta amostragem, dentro desta tolerância, eu ainda consigo aumentar 0,05%. Já não é mais 3, né? Eu já consigo falar, nós estamos falando em 2 ponto alguma coisa, né? Eu já melhorei, já trouxe dinheiro para dentro do caixa da organização. Já estou sendo mais eficiente que o meu antecessor com relação à gestão. Se eu estou sendo um novo gerente de controle de qualidade, ou novo gerente de processo, novo gerente de RH, novo gerente de TI, não sei, um supervisor, um líder. Se eu fui contratado para fazer, aí trazer a diferença, eu tenho que mostrar que eu tenho competência para tal, né? Então vamos lá. Ferramentas técnicas: planejamento da qualidade, análise de custo-benefício. A gente fala análise de custo-benefício, trabalhar o que vale mesmo, né? Análise se vale ou não a pena fazer determinados testes, né? Porque tem teste que talvez fique caro, já é mais fácil a gente pôr em produção. Então, quando a gente fala de ferramentas, é para avaliar o quão interessante é, talvez, investir um pouco mais naquele projeto ou não, né? Benchmarking, aí o benchmark é comparar as práticas aplicadas em diferentes projetos, então é aquilo que eu faço de melhor e se eu consigo agregar isso em outros processos já em andamento. Eu já tenho um projeto de excelência, é possível tirar alguma coisa de boa dali e aplicar em um outro? Então, e esse conhecimento dentro da organização, ele é partilhado, ele é compartilhado? Ou eu estou detendo esse conhecimento para mim? Hoje não tem espaço mais para isso, né? Se deu certo para mim, eu tenho que partilhar para os demais para que o resultado aumente na mesma proporção. Não adianta nada o meu departamento estar sendo satisfeito e o outro departamento não tem um resultado satisfatório, né? Custo da qualidade, custo de todas as ações que usam a garantia da qualidade. Quando a gente fala que estou garantindo a qualidade, eu acho que eu dei um exemplo também que eu trabalhei numa empresa que eles forneciam equipamentos e vendiam lá com qualidade. Às vezes o produto voltava para dentro da organização e ficava lá 30 dias sem o departamento mexer, depois devolvia ao cliente dizendo, olha, não conseguimos identificar o produto, ele não tem mais garantia porque o defeito não foi possível de corrigir. Não é dentro daquele padrão aceitável da organização. Acho que não é bem assim, né? A gente tem que ser realmente transparente, sério com relação ao controle de qualidade. Não é uma brincadeira. Se eu tenho o controle de qualidade, eu tenho que fazer e dar um feedback positivo para o cliente, porque é muito mais fácil a gente corrigir e ir lá para dentro do processo e fazer as devidas correções do que ficar em site de reclamação, onde, olha, quem é a empresa XPTO? Essa empresa aí, ela diz que tem garantia, mas ela não garante, ela não entrega, ela não é confiável. Não é mais fácil a gente ser confiável sim. Gasta-se um pouco mais, investe um pouco mais, mas pelo menos na hora que lembrarem da nossa empresa,
aquela empresa é séria, ela é uma empresa que realmente faz valer o controle de qualidade, ela nunca me deixou na mão. Só um exemplo. E hoje o cliente, né, ele tem os meios de identificar, de buscar, de pesquisar a idoneidade da organização, se ela é uma empresa séria e ética, né? Então, não adianta eu querer esconder, sendo que hoje está muito simples a gente descobrir aí se a empresa é séria ou não, né? Se ela garante os processos de qualidade ou não. Então vamos lá. Ferramentas técnicas. Ainda dentro da garantia da qualidade, auditorias, verifico conformidade do processo, além de ser ferramenta importante na obtenção de lições aprendidas. E aí, dentro dessas lições aprendidas, é a questão da certificação. Se eu tenho um selo de certificação de qualidade, demonstra que realmente eu sou uma empresa comprometida com o meu cliente, né? Que é para ele que no final eu entrego o meu processo. Análise do processo, examina problemas e restrições sofridas e atividades que não agregam valor. Eu fui lá e vi, ó, essa não é interessante para mim, eu já eliminei, então provavelmente se era dali que saía a não conformidade, com essa eliminação eu já estou garantindo um aumento na minha tolerância e no meu grau de satisfação. Então vamos lá, avançando um pouco mais, qualidade nas empresas brasileiras, né? Geralmente a baixa qualidade de produtos diz respeito a. Então quando a gente fala de qualidade nos produtos brasileiros, ausência de mecanismo para a captura das necessidades do cliente. Então eu criei um canal de atendimento, né? Então, olha, se o meu produto por algum motivo tiver algum defeito, entre em contato com o meu saque, avalie para saber o atendimento. E aquilo é uma ferramenta que internamente não está me servindo para nada, então o meu produto ele nunca vai ser um produto de excelência. Porque se eu fiz uma ferramenta para captar do meu cliente, que ele é o que vai me dar o feedback, e eu não estou usando aquilo como um processo, então não perca tempo, não faça. Então fazer uma avaliação que não dá resultado, então vai continuar garantindo a baixa qualidade do produto. Excesso de retrabalho resultando de alterações no projeto. Quando a gente fala retrabalho, tá voltando, olha, corrigir, foi para o produto, voltou, e está saindo com o mesmo defeito. É retrabalho. Então, o produto que volta mais de uma vez para a bancada, como a gente costuma se dizer, alguma coisa no meu processo está passando desapercebido e eu não estou conseguindo acompanhar, enquanto inspeção de qualidade. Falta de coordenação, pode ser também a incompetência ou a falta de competência, né, da pessoa que lá está, talvez uma especialização, porque talvez é o dono da empresa, já faço isso há tantos anos, eu não acredito que estou fazendo coisa errada durante muitos anos, sei lá. Pode ser N situações, mas o interessante é que a pessoa realmente vá lá e dê um feedback positivo. Então, não é porque é o dono que eu vou ficar com medo de conversar com ele. Olha, nós estamos fazendo errado. E se ele realmente for uma pessoa compreensível, né? E entender que aquilo vai afetar o negócio, e é um negócio, talvez pode ser uma empresa familiar, e ele vai corrigir. E, de certa forma, ele vai olhar e falar assim, não, Luiz Carlos, realmente nós estamos errando. Então, não é por falta da minha coordenação, mas na grande maioria as pessoas não se envolvem quando a empresa é pequena e é o dono que passa fazendo a vistoria no processo. A empresa dele mesmo, se ele não viu o erro, quem sou eu que vou querer abrir ele não vai acreditar em mim, né? E às vezes ele acredita em pessoas de fora, né? Dizem que santo de casa não faz milagre, então as pessoas que estão de fora, normalmente eles têm essa tendência de escutar mais do que nós que estamos lá na linha de frente, dentro do processo, dizendo, olha, esse processo não está bom, vamos corrigir. Aí talvez, porque eu fui formado dentro da empresa, eu não tenho credibilidade. Vem a pessoa de fora e tem mais do que eu. Mas isso acontece mesmo, não é desmérito, mas se eu conseguir demonstrar que o processo pode ser melhorado e, olha, escuta, acredita no que eu estou dizendo, eu tenho conhecimento, eu tenho experiência, não vai dar certo. E aí
o dono com certeza vai levar esse aspecto em consideração. Mas normalmente a falta de coordenação também atrapalha, é o que dá a baixa qualidade nas empresas brasileiras. Carência de procedimento de controle de qualidade, eu não tenho isso inserido no meu processo, e se tenho, ele é caseiro, talvez ele não consiga atingir todos os critérios de padrões exigidos por exemplo, para uma norma ISO, né? Aí eu faço, mas é caseiro. Então não tem, se não tem critério é, rígido, talvez eu não vou atender mesmo os padrões, né? A ausência de representantes da produção durante o processo do projeto. Eu sou a pessoa que estou lá com a mão na massa e na hora de propor uma melhoria eu não sou convidado. Eu sei todo o dia a dia da operação, mas na hora de dizer, olha, poxa, mas se você tivesse feito um investimento neste equipamento e não neste aqui, eu acho que a nossa produção seria bem melhor. Eu que estou lá envolvido no processo de produção, de fabricação, de manipulação, não sou chamado na hora de tomar uma decisão. Então, também é onde muitas vezes tem erros de qualidade, aí falta, né, de baixa qualidade, porque normalmente a pessoa que está envolvida no processo não é convidada para avaliação do produto. Poxa, mas isso acontece? Acontece, em alguns casos acontecem sim, infelizmente, né? Então isso é para a gente entender, olha, então imagina quando você estiver lá numa reunião e você for a pessoa da tomada de decisão, todo mundo tem que participar. Hoje não cabe mais, eu sou o detentor do conhecimento. Não, eu tenho um específico, mas na hora de falar de produção, eu tenho que entender quem é o cara da produção. Porque é ele que conhece o processo, ele que está ali no dia a dia, na linha de frente, então ele tem muito mais categoria para dizer, né? Olha, propriedades, né? Ele tem muito mais propriedade para informar do que eu, porque eu sou gerente. Não, ele é o cara da linha de frente, né? Então é para ele que nós temos que realmente validar essas ações de conhecimento, né? Ok? Então vamos lá. Qualidade, né? Falando ainda, as maiores motivações para a implementação do sistema de gestão da qualidade são referentes a melhoria na organização interna. Então, se eu trabalho, lá eu falei da baixa, mas se for a questão da melhorar essa qualidade através de processo dentro de empresa brasileira, melhoria na organização interna, equipamento, estrutura, principalmente estrutura, olhar a estrutura, dizer, olha, realmente é obsoleto, eu preciso fazer um up aqui. Aumento da eficiência produtiva, que daí se eu forneço um equipamento melhor, modernizado, com certeza a eficiência produtiva vai também seguir o mesmo caminho, né? Acompanhar a tendência de mercado. Eu não estou dormindo no mercado, né? Eu sei quais são o que está, quais são as necessidades dos meus clientes, mas hoje cada vez mais eu preciso ir além dessa necessidade, né? Eu preciso criar processos e procedimentos de criação de produto que talvez nem eu saiba que esse produto vai existir algum dia e nem sei se meu cliente vai precisar, mas eu preciso já pensar, olha, parece meio maluco, né? Por exemplo, vou dar o exemplo do iPhone. Hoje acho que é o iPhone 11, mas provavelmente o iPhone 13, 14 já está no forno lá. Alguém já está desenhando para dizer, olha, vamos entregar isso aqui daqui 6 meses para o nosso cliente. Então, porque a empresa precisa sobreviver, né? Ainda mais esse ambiente tecnológico, que as coisas avançam muito rápido. Provavelmente esse projeto já está sendo desenvolvido até bem antes do lançamento do 11, né? Vamos trabalhar assim, né? Porque senão eu fico para trás. O meu concorrente vem, me atropela e vai embora, né? Toma meus clientes do mercado, né? Certificação. Então vamos lá. E a certificação? Então, qualidade nas empresas brasileiras, principalmente certificação. Por que certificação? Porque são padrões internacionais que vai garantir que eu vou entregar um processo melhor, melhor do que o meu concorrente, se ele não for certificado. Se ele for certificado, aí eu preciso entender onde eu vou transformar aquela experiência, aquela expertise em algo melhor, né, em algo muito mais atrativo do que o meu concorrente. Porque nós fornecemos o mesmo produto. Por exemplo, somos concorrentes de mercado. Temos certificações. Por que que eles vão comprar do meu cliente e não de mim? Ou por que que eles vão comprar de mim e não do meu cliente?
Então eu preciso entender isso, né? E um pouco além para garantir essa expertise aí com relação à qualidade, né? Métodos de análise da solução de problemas. Como a gente fala de certificação, eu preciso entender que para garantir alguma coisa, eu preciso saber que eu tenho problema no meu processo. Então, quando eu falei lá que eu ia falar de uma ferramenta, então essa é a ferramenta, é a MASP, Métodos de Análise de Solução de Problema. Eu preciso aceitar que alguma coisa não está sendo feita corretamente no meu processo. E quando vem uma crítica, né, para dizer assim, olha, Luiz Carlos, a sua empresa ela não está fazendo um bom trabalho, ela não está entregando um bom produto, você tem falha no processo, talvez eu não vou aceitar tão bem assim, né? Mas se eu tenho uma metodologia que vai garantir que eu tenho que aceitar que o produto ele pode sim sair com defeito, até porque são estatística, né? Então eu não posso garantir que 100% dos meus produtos vão ser é, sem nenhum defeito. Ah, mas poxa, professor, mas você está dizendo que eu não posso garantir 100%? E uma vacina? E se eu não tenho garantia de 100%, tem alguns casos que eu vou beirando a perfeição, eu nunca chego à perfeição, mas tem outros que eu vou numa margem satisfatória de aceitação de erro, né? Por isso que a gente fala que é estatístico, né? Mas eu preciso entender se tem ou não um problema dentro do meu processo. E você tem um problema? Então, o difícil é aceitar, né? É dizer assim, olha, realmente a minha empresa está falhando. Olha, eu tenho um problema. Então, essa aceitação é muito difícil. Então, quando a gente usa ferramentas que vai facilitar e para que eu admita realmente que eu tenho um problema, então isso é interessante a gente aplicar, né? E o que é um problema? Então, ok, eu aceitei que eu tenho, mas o que é um problema? Então, o que é isso? Quando a gente fala problema, o que é? Pode ser que para o meu negócio é um problema, eu não tenho motorista, mas dependendo do segmento, eu não, para mim o motorista não faz diferença nenhuma, porque o meu processo não precisa de motorista. Então, estou dando um exemplo para dizer assim que para mim pode ser um problema, para outros não, né? Então eu preciso reconhecer que eu tenho e se tenho, o que é esse problema? O que vai afetar o meu processo? Né? Parece meio confuso, mas é assim dessa análise que a gente vai fazer, né? Eu reconheço, mas o que é esse problema? Ele realmente é um problema que vai me trazer um prejuízo enorme, né? Então, sabendo reconhecer isso, que eu tenho problema e qual é e o porquê que ele está existindo, já é um fator aí bem positivo para o meu desenvolvimento de processo. Então vamos lá. Problema pode ser um resultado indesejado de um trabalho ou um processo mal feito. Então, aí, por conta de comportamento, pode ser uma falha humana, e normalmente, os problemas eles vêm através de falha humana. Então, pode ser uma fadiga do meu colaborador, ele ele está com um problema emocional, né, que está afetando a família e eu não consigo separar, eu não sou duas pessoas, né? Olha, eu estou com um problema familiar, agora eu cesso aqui, vou trabalhar e eu consigo virar a chavinha. Não, nós não conseguimos, nós não temos esse domínio tanto assim do nosso comportamento, né? Então, ele pode ser de um trabalho ou de um processo de um resultado indesejado, né? Então eu preciso olhar principalmente o comportamental. Ok, fiz isso, então nós vamos trabalhar um pouco mais, né? E para resolver esse problema, se é de um resultado e pode ser de um comportamento, de que forma então eu vou resolvê-lo? Procuramos na memória por algo parecido ao problema proposto. Eu já tive isso no passado. Em algum momento isso já afetou a minha produção. Eu lembro que uma vez eu contei, não lembro se foi nesta sala, mas se não, eu vou contar agora, eu vou aproveitar. Não gosto muito que eu conte historinha, né? Para uns falam que é historinha, mas não são histórias, são ações realmente que realmente aconteceram. Numa empresa que eu trabalhei, tinha lá um gestor que ele tinha mais de 40 anos de empresa, né? E ele cuidava justamente de qualidade.
E uma certa vez ligaram para ele dizendo assim: Olha, Fulano, nós estamos com um problema na unidade tal, e era no sul do país, né, na cidade lá próxima ao Rio Grande do Sul. E eu lembro que nós tivemos um problema desse há 35 anos atrás. E parece que foi você que deu a tratativa deste problema, e acompanhou e foi lá. E realmente, ele sabia de que forma tinha ocorrido, que ele fez a investigação, ó, 35 anos atrás, hein? Nós estamos falando aí em meados de 85, 84. Foi mais ou menos nessa época, até um pouco antes, se eu não me engano, porque já fazem alguns anos que isso aconteceu, então foi um pouquinho antes da década de 80. E realmente, ele tinha ido lá, ele sabia qual que era o processo, o que que ele fez, o que que ele corrigiu, qual foi a tratativa que ele deu. Ele era o arquivo vivo da organização. Hoje não. Hoje quando a gente fala para reconhecer e ir lá na memória, eu vou através de um arquivo. Pode ser na nuvem, num pendrive. Então hoje quando a gente fala documentar é isso, né? Se acontecer, eu já tenho o histórico daquilo. Então eu vou lá e volto e falo, pá, o problema é aqui. Antigamente não, hoje está muito mais fácil fazer as correções por conta disso, né? Eu já imputo as informações lá no processo, no programa, e fica armazenado, né? Então alguém pode ir lá, consultar e saber o que foi feito naquele problema. Então eu vou lá na memória e vou ver o que foi feito. Ok, então aí eu consigo resolver. Se for um problema similar, eu aplico a solução. Tentativa e erro não é o correto, mas eu posso, né, ir desta forma. Se eu não tenho o conhecimento daquele erro, então eu posso trabalhar essas questões de tentativa e erro, mas não é um modelo tão legal de se trabalhar. Mas quando eu não tenho, se eu tenho um histórico, né, e foi dada uma tratativa, eu sei como corrigir. Se eu não tenho, eu posso usar essa metodologia de tentativa e erro. E o raciocínio, o que, que é? Parar e analisar o contexto. Opa, deu algum problema. Então vamos lá. Vamos analisar direitinho, cabeça fria, né? Vamos lá tomar um cafezinho, volta, se concentra um pouco mais e começa a analisar todo. Aonde pode ser, onde pode estar, onde é o problema. Até aqui, ok, aqui, daqui já começou a aparecer, então eu já sei que daqui eu já consigo, né, através de um raciocínio meio lógico, eliminar alguns processos. Opa, então nesse caminho aqui, até aqui, o processo estava legal, daqui para frente, então não é um caça às bruxas, não é isso, mas eu preciso ir mapeando, né? E aí, através desse raciocínio lógico, aí eu vou trabalhar a questão da acertabilidade, onde corrigir. Então, dentro de uma avaliação mais complexa, né? Para a gente realmente ir lá e fazer a correção. Então, vamos lá. MASP. Para colaborar no processo de análise da solução de problemas, diversas ferramentas foram criadas com o objetivo de ajudar os profissionais a atingirem seus objetivos, sejam eles aumentar receitas, né, lucratividade, reduzir custo, que é o que hoje nós somos mais cobrados, né, inovar, porque se eu não fizer essa questão de inovação, eu fico para trás mesmo, né, melhorar a qualidade ou planejar o futuro. Então, quando a gente trabalha essas ações de análise de solução de problema, eu preciso trabalhar todos esses conceitos: reduzir custo, aumentar a receita, a inovação, melhoria de qualidade, planejar o futuro. Então eu não posso ficar num status quo inicial, né? Eu não posso ficar ali, abrir uma empresa e o cliente vai chegar em mim. Não, eu preciso correr atrás do cliente, oferecer um mix de produto, inovação, agregar valor. Eu preciso trabalhar um monte de ações no meu processo para que todo mundo vá lá e fale, olha, a empresa ela é uma empresa idônea. No empreendedorismo a gente costuma dizer assim, né? Quando eu abro uma empresa, nos primeiros anos são os anos cruciais, né? Então tem aqueles que vão torcer para a gente ter sucesso e vão ter aqueles que vão dizer assim, a empresa do Luiz vai fechar amanhã. Ah, o Luiz não tem competência. Então, não é que eles vão torcer contra, né? Mas normalmente as pessoas não dão crédito, né? Então, poxa, o Luiz conseguiu sobreviver um ano. Puxa, 2 anos. Pô, então vamos lá, deixa eu ver o que o Luiz está construindo de interessante que ele conseguiu se manter no mercado.
Então, aí a partir daí que eu vou criando um histórico, né? De qualidade, de planejar futuro. Então, quando a gente fala de planejamento de médio, curto e longo prazo, é isso. O curto é o hoje, o médio é daqui a amanhã e o futuro daqui a 3 dias, né? Então, eu preciso trabalhar as percepções de qualidade nessa linha de a gente sempre melhorar, né? Sempre melhorar processo, sempre trabalhar soluções em cima de problemas e corrigi-los, né? Ok, vamos lá. Se problemas são resultados indesejados de um trabalho ou um processo, então, como que a gente vai trabalhar isso, né? O que são processos? Se o resultado indesejado de um trabalho ou um processo, o que é um processo? Que a gente fala, tudo aquilo que a gente faz são atividades, mas o que é de fato esse processo, né? Por que a gente dá esse nome, né? Então, por que a gente tem que corrigir? Então, vamos lá, gente. Agora a gente vai entender o que realmente é e o que são processos, né? Definição de processo. É um conjunto de atividades sequenciais conectadas, relacionadas a lógicas que tomam uma entrada com o fornecedor, acrescentam valor a esta e produzem uma saída, que é um resultado, para um consumidor. Então, eu preciso, né? Então, eu sou lá o produto, né? Opa, entrou o processo, entrou um insumo, eu trabalhei, transformei e entreguei para o meu cliente. Ah, legal, eu entreguei um produto a ele e ele vai me dizer, é um produto com um resultado excelente, é um produto. Então, essa é a definição de processo, é um conjunto de atividades sequenciais conectadas. E eu preciso entregar um resultado que é uma saída para o meu consumidor, que é ele que vai me dar o feedback final lá. Se vai ter um retrabalho, um feedback positivo ou negativo. Se for positivo, aí eu vou trabalhar sempre a inovação. Se for negativo, positivo inovação. Se for negativo, eu vou fazer a correção no meu processo. Eu vou entender aonde foi para entregar um produto de melhor qualidade para o cliente da próxima vez, né? Então vamos lá. O que são os processos na empresa? Os processos empresariais são atividades coordenadas que envolvem pessoas, procedimentos e tecnologia. Então, os processos envolvem pessoas, as normas e a tecnologia, que são as ferramentas que eu vou utilizar, são os equipamentos que eu vou ter em mãos para a coisa fluir, né? A forma, a forma pela qual as coisas são feitas na empresa. Então, se o processo envolve procedimento, pessoas e tecnologia, os processos também são de que jeito que eles são trabalhados, né? Quais são as maneiras que foram definidas para aquele processo avançar. E como produzir alguma coisa. Ok, então eu tenho pessoas, eu tenho equipamento, procedimento, e aí eu processei ele e produzi alguma coisa, ou um produto ou um serviço. E aí eu entreguei isso lá no mercado e eles estão me dando feedback através daquilo que eu estou entregando, né? É um produto de excelência, é um produto que é referência, é um produto que todo mundo vai no futuro lembrar e buscar, falar, olha, a empresa X, ela trabalha os processos corretos porque ela entregou um produto excelente. Não vi nada no mercado, é uma inovação. Então, eu quero ser lembrado de que forma? Então, a qualidade de garantir qualidade para o processo é isso. Quando eu lembrar, é lembrar que eu realmente sou uma empresa com referência e com valorização da marca. Quando eu acho que lá no início também eu fiz aquele videozinho da Coca-Cola, valorização de marca, ela hoje perdeu algumas posições, mas mesmo assim ela ainda é uma marca de referência. Como semana passada eu pus lá, né? Acho que foi para vocês que eu pus o videozinho da Coca-Cola da produção, né? Então, só para a gente lembrar aqui um pouquinho de empresas que fazem o diferencial, né? Se não foi para vocês, acho que eu pus o vídeo da Samsung, mas vamos lá. Em algum momento eu coloco. Exemplos de processos empresariais selecionados. Família de processo, administração geral e manufatura. Então, esses são os exemplos de processos empresariais, né? Da família são os processos selecionados. Então, aquilo que eu quero, o que eu realmente selecionei de interessante para o meu pro desenvolvimento do processo dentro da minha organização. E dentro desse processo, aí eu trabalhei a questão da administração geral, que foi a definição da visão organizacional,
Desenvolvimento das lideranças, quem são as pessoas que eu vou pôr dentro lá para serem os líderes dos meus negócios. Aí lá dentro dessas lideranças eles vão ter algumas competências que vão ter que estar já junto com dessas pessoas. Os gerências de contas, né? Quem são as contas principais que a gente trabalha na contabilidade, a gente fala sempre de custo, né? Quem são os centros de custos que vão pesar? Normalmente são vendas e produção, né? Que são eles que trabalham os centros de custos mais pesados dentro da gestão. Comunicação interna, bem definida, porque as pessoas têm que realmente saber o que eu estou fazendo, o que eu estou entregando. Projeções econômicas e setoriais, né? Econômicas por exemplo, a pandemia, ela vai afetar o meu negócio, como afetou ou não. Então, eu preciso ir nessa linha, né? Verificar sempre a saúde financeira da organização. E a questão da manufatura, gestão da qualidade, planejamento da capacidade, da produção, do estoque, suprimentos e de que forma é essa logística, né? Hoje a logística se tornou uma área muito estratégica, né? Dependendo de onde eu vou atuar, de que região que eu vou entregar, eu tenho que estar bem, ou com um parceiro estratégico me dando um suporte, e as ações que eu vou aplicar em cima disso. Então, quando a gente fala de exemplos, eu coloco essas três ações, família, administração geral e a manufatura, que é a manipulação do processo e produto, só para a gente é, avançar um pouquinho mais aí na questão de processo, né? Espero que fique claro aí. Se não, se vocês quiserem, podem mandar um e-mail me questionando, que aí eu vou respondendo na medida do possível. Fluxograma de processo das organizações. Tradicionalmente, o fluxograma é utilizado para representar de forma esquemática o processo para que possamos estudá-los e melhorá-los. Essa força ele força uma compreensão mais detalhada e real de seu processo. Para termos um foco maior nas entradas e nas variáveis que possam afetar o resultado do processo, que são as saídas, né? Utilizamos o método que identifica os elementos básicos do processo. Então a gente vai trabalhar assim. Eu tenho o processo. Então, ok. Então é ali que eu tenho que, alguma coisa vai chegar, eu preciso processar, trabalhar, e ali eu preciso ter os melhores, é, as melhores competências, os melhores colaboradores, as melhores equipes, os melhores departamentos, para que realmente tudo isso, na hora que eu receber o produto, né, o insumo, transforme em algo para alguém, né, ou para alguém. Então aí, quem são os meus fornecedores? Dentro dessas entradas, né? Que aí eu vou precisar de insumo de qualidade, com investimento um pouco mais alto, porque aí eu vou transformar e entregar isso, que são as saídas, que aí é o meu cliente, né? Porque através daquilo que eu entregar é que eu posso criar uma fidelização de cliente, né? Então ele vai, a empresa que o Luiz Carlos idealizou é uma empresa séria, é uma empresa que realmente entrega produtos de excelência porque ela entende os processos, porque ela realmente segue padrões. Então, por si só, a minha venda vai acontecer na segunda, na terceira, na quarta, porque o cliente acredita naquilo que realmente eu estou produzindo e entregando. Eu não tenho como mentir, né? Isso é uma verdade, né? Se o produto for de péssima qualidade, eu faço uma única venda. Se ele for de excelência, eu vou fazer mais de uma venda, né? Elementos do processo. Eu tenho fornecedores, entradas, processos, saídas e clientes. Fornecedores, quem ou o que fornece o insumo para os processos, quem e o que, né? O que eu estou comprando e de quem eu estou comprando. Matéria-primas, entradas, informação, energia necessárias para realizar atividades. Que tipo de matéria-prima eu comprei, se realmente é de boa qualidade, a informação que eu tenho, porque ela fornece para mais empresas e todas seguem o mesmo padrão porque a qualidade é boa. Então, eu estou fazendo uma pesquisa aqui para avaliar essas ações, né? Processos, atividades de transformação devem ser expressas por meio de verbo, que é a ação, né? Por um objeto, um objetivo. Então, a ação tem que ser de comprometimento, de entrega, de envolvimento. Então, essa é a ação. Eu preciso de equipes com essa característica, né? Para realmente trabalhar e entregar um produto de excelência. Coisas que resultam nas transformações efetuadas,
Então eu fiz lá toda a elaboração do meu processo e entreguei. E o cliente crítico para o cliente externo, interno, requisitos do cliente. Então, quando a gente fala de cliente crítico, não vou determinar se ele é chato ou não. Eu acho que o cliente bom é aquele que realmente contribui, né? Ele vai lá e diz assim, olha, o seu produto foi bom, mas acho que podia ser um pouco melhor. E aí eu falo, que legal, o que que eu não entreguei que não te atendeu plenamente? Aí ele vai me dizer. Eu não posso dizer, pô, cliente chato, tá dizendo que eu não entreguei um produto de qualidade. É ele que vai me dizer onde que eu tenho que corrigir o meu processo, né? Então, quando a gente fala cliente interno, eu sou do RH. O meu cliente interno são os demais departamentos, né? Então, é eles que eu vou contratar, eu vou avaliar um possível colaborador, eles vão me dar lá um perfil, né, para que eu coloque lá uma pessoa dentro daquela área, mas eu vou fazer um trabalho de buscar, de garimpar. Então eu vou ter um trabalho e vou ter que chegar bem próximo da perfeição, bem próximo daquele perfil idealizado pelo gestor daquela área. Então o meu cliente, se eu conseguir entregar, aí ele vai passar na experiência, vai criar uma carreira e vai dizer, olha, poxa vida, eu contratei um excelente colaborador, né? Agora, se ele não passar da experiência, pode ser que eu não tenha feito tão bem assim o meu trabalho enquanto RH, né? Eu não consegui avaliar com critérios. Então, só para a gente dar exemplos, né? Ok. E aqui eu vou falar alguns símbolos do fluxo de processo. Então, quando eu falei lá no início da aula que a gente vai falar sobre fluxograma, aqui eu vou dar quando a gente fala de mapear processo, ele tem alguns símbolos, né? Eu vou trazer os principais para a gente falar de fluxograma, né? Que é o início, que identifica o início do processo. E aí eu vou trabalhar as conexões, né? Identifica cada atividade, ação do processo. Identifica o interrelacionamento com os processos, né? Os departamentos envolvidos, para quem vai, quem sim ou não, né? Tem um critério aí, depois a gente trabalha um pouco mais. Eu não vou entrar em aula de fluxograma, é só para a gente entender que símbolos, né, de conexão existem dentro desse fluxograma. Identificação de uma atividade realizada por uma área, e aí pode ser um relatório, que é a ação, né? Identificação da ação, aí a gente fala do sim ou não, né? Ele vai para frente ou ele volta, aí eu uso esses símbolos de conexão para dizer essa ação de sim ou não, né? Identificação da conexão, né? Quem são os envolvidos. Identificação do detalhamento da ação e da atividade. Ok, esta pessoa, o que, que ela faz, o que, que essa área está desenvolvendo, o que, que essa área tem para contribuir, qual que é o papel principal dela, então nesses símbolos de conexão. E aqui o início e o fim a gente trabalha com esses símbolos mais ou menos iguais, porque é o início de um processo e o fim de um processo de fluxograma. Claro que isso é bem mais simples ou simplista, o fluxograma de processo ele é muito mais complexo, daria para dar uma aula só de fluxograma, mas essa não é o intuito aqui, é só para a gente entender que quando a gente fala de fluxograma, eles têm alguns conectores que eles fazem essas ações, né? Para avaliar e evoluir um pouco mais esses processos de fluxograma, ok? Eu vou agora passar um vídeo para vocês, é um videozinho que vai falar um pouquinho mais sobre gestão da qualidade e qualidade total. É um vídeo, é uma aula de um professor que eu busquei na internet, só para a gente. Ele trouxe algumas ilustrações que eu acho que ficou interessante, então eu vou compartilhar com vocês. Então eu vou pôr esse vídeo, eu vou sair um pouquinho aqui do processo, de frente vocês não me verem, mas eu vou estar acompanhando e depois eu retorno para finalizar com o trabalho e uma frase também. Tá ok? Então vamos lá. Opa, deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver por que não está apresentando. Só um minutinho, pessoal.
Gestão da qualidade total. Para que uma organização consiga se destacar em um ambiente em constante mudança, a qualidade torna-se essencial à redução de custos, ao aumento da clientela e à garantia de competitividade. Inicialmente, o termo qualidade estava relacionado apenas aos conceitos técnicos da produção. O conceito evoluiu para a visão de satisfação do cliente. Descobriu-se então que, com o aumento da qualidade, as empresas poderiam ter uma credibilidade maior frente ao mercado. Qualidade total é uma técnica de administração multidisciplinar formada por um conjunto de programas, ferramentas e métodos aplicados no controle do processo de produção das empresas para obter bens e serviços pelo menor custo e melhor qualidade. Esse termo abrangente fornece ao leitor uma sensação de totalidade, estando relacionada à ética, moral, qualidade intrínseca, atendimento e segurança. Além de satisfazer os consumidores, a qualidade total procura satisfazer os stakeholders, que são entidades importantes para os interesses da empresa, e também busca a excelência na organização. O surgimento deu-se no período do Fordismo, e no Japão, o Toyotismo aplicou a nova técnica organizacional, conseguindo estabilizar a economia no pós-guerra. No século XX, o Japão foi o primeiro país a adotar os conceitos. A questão da qualidade foi entendida como um elemento fundamental para a sobrevivência e recuperação econômica do país, já que o Japão dependia de uma intensa atividade industrial exportadora. Com o passar dos anos, vieram as produções em massa, as indústrias cresceram e o nível de exigência dos consumidores aumentou. Por isso, houve uma reorientação das organizações com fundamento na resolução dos problemas e na busca da perfeição. O Fordismo foi um sistema de produção com o intuito de diminuir consideravelmente os custos durante a produção e reduzir o valor do produto, a fim de garantir a sua venda para grande parte da população. Ford inovou o mercado com seu sistema de gestão de trabalho, a linha de montagem, permitindo a queda dos custos, tornando o automóvel mais acessível aos consumidores. No Japão, a Toyota foi uma das primeiras empresas a utilizar o sistema de gestão de qualidade total. Prezava-se pela qualidade total imediata, excluindo qualquer tipo de defeito, detectando-o na origem e solucionando os problemas. A empresa automobilística Ford, por não adotar o sistema flexível de gestão de qualidade e apenas preocupar-se com a produção em massa, sem atentar-se para a qualificação dos funcionários e muito menos com as inovações surgidas no mercado, perdeu espaço para a General Motors. O gerenciamento de qualidade total é um conceito de controle que atribui às pessoas, e não somente aos gerentes e dirigentes, a responsabilidade pelo alcance de padrões de qualidade. A qualidade total está baseada no empoderamento das pessoas, que proporciona aos funcionários a autoridade para tomar decisões que normalmente eram dadas aos gerentes. Assim, os funcionários podem resolver questões sem ter que consultarem seus gerentes a todo momento, poupando tempo e agilizando a resolução dos problemas. Os princípios básicos da qualidade total são: produzir bens ou serviços que respondam concretamente às necessidades dos clientes. Garantir a sobrevivência da empresa por meio de um lucro contínuo obtido com o domínio da qualidade. Identificar o problema mais crítico e solucioná-lo pela mais elevada prioridade. Pareto. Falar, raciocinar e decidir com dados e com base em factos. Nunca permitir que um problema se repita. O termo qualidade total tem inserido em seu conceito 6 atributos ou dimensões básicas que lhe conferem características de totalidade. Essas 6 dimensões são: qualidade intrínseca, custo, atendimento, moral, segurança
e ética. Por qualidade intrínseca, entende-se a capacidade do produto ou serviço de cumprir o objetivo ao qual se destina. A gestão de qualidade é total por dois principais motivos. Primeiro, porque não devem existir lacunas, ou seja, o cliente-alvo da empresa deve ser totalmente satisfeito. E o segundo, porque todos os departamentos e funcionários da empresa devem trabalhar de forma integrada no sentido de preencher essas lacunas ao longo do tempo. Pessoal, então vamos lá. Com o finalzinho desse vídeo, eu vou agora, espero que ele tenha contribuído aí com vocês um pouquinho mais, entender um pouquinho mais aí da gestão de controle de qualidade. Acho que esse vídeo ele ilustrou de uma forma bem bacaninha aí o que a gente vem trabalhando nas outras aulas e contribuir com essa questão de processo. E agora eu quero trabalhar um pouco com vocês o trabalho já para o segundo bimestre. Provavelmente a entrega é para a próxima semana. Então eu já vou deixar com vocês. Eu quero antecipar. O outro, eu tive alguns probleminhas com relação à senha de acesso, mas era um problema aqui do professor. Só estou externalizando para vocês, porque eu demorei um pouquinho para lançar, né? Então eu já quero corrigir um pouquinho antes, aliás, entregar esse trabalho e provavelmente a próxima semana eu faço só mais uma atividade. Eu não sei se já é no início de junho, ainda não tenho essa questão do calendário, né, fechado com relação ao término do bimestre e do semestre, né? Mas eu espero que você já com o trabalho a gente já consiga entregar mais essa nota. Então o trabalho, mais uma vez, ele vai valer de 0 a 5, né? E até 5, né? E compor aí com as atividades que eu já trabalhei com vocês. Então, o trabalho é gestão de controle da qualidade e a qualidade de vida no trabalho. Então, eu quero que vocês façam uma pesquisa, né, com metodologia BNT, tudo bonitinho, do jeito que eu coloquei aqui, no mínimo 10 páginas, o arquivo em PDF. Eu gostaria que realmente esse trabalho fosse enviado por e-mail, não lá na plataforma do Google, postar, mande por e-mail. Eu tive um pouquinho de dificuldade de identificar alguns alunos lá no Google Classroom e também lá no Moodle. Então ficou essa bagunça de Google com Moodle. Então eu gostaria que vocês encaminhassem para mim por e-mail, né? Eu já tenho o e-mail nesse interior aqui, o luisdani45@gmail.com. Este é o e-mail que eu estou recebendo todas as atividades de vocês, ok? E aqui é o trabalho que eu coloquei para o dia 26/5, que é a próxima terça-feira a entrega. Então espero que todos vocês façam e entregam aí para nós, para que eu possa contribuir, aliás, compor mais essa nota do segundo bimestre, ok? E quero terminar com uma frase que eu acho que vale quando a gente tá falando de qualidade, de valor, né? Então essa frase que eu vou pôr para vocês, acho que é interessante. Não tente se tornar uma pessoa de sucesso, prefira tentar se tornar uma pessoa de valor. Né? Agregar valor àquilo que você já tem como competência. Essa frase é do Albert Einstein, né? Então ele é considerado um gênio, um físico, um cientista. Então acho que a gente termina essa aula de hoje com essa frase para a gente pensar nas nossas ações de valor. E espero que com mais essa aula contribua um pouco mais no crescimento de vocês, ok? Então, uma boa noite a todos e até a próxima aula. Tudo de bom.